Olá, tudo bem, Oliveira? Seja bem-vindo. Mônica Mendonça, Zé já entrou aqui, já tô colocando ele. Nossa palestrante maravilhosa também já entrou. Oi, Felipe. Oi, Georgia. Oi, João Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Espera aí, deixa eu só fixar esse meu tema aqui, que eu não fixei ele. Espera aí. Pronto, 124. Olá, Yasmin. Gente, estamos chegando na última live do ano. Vocês acreditam nisso? Como é que o tempo voou? É impressionante, gente. Estou chocada com esse tempo. Impressionante como o tempo muda, como o tempo voa. Infelizmente, a poupança Bamerindo já acabou, então não dá nem pra gente fazer alusão. Peraí, deixa eu só acertar aqui. Gente, eu espero que a imagem agora esteja melhor. Olá, Iselda, tudo bem? Oi, Pires, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu tô impressionada, sabia? Outro dia eu tava comentando com um colega como o ano de 2022 voou. Eu não sei se pra vocês voou como voou pra mim, mas olha, eu já tô chocada. Oi, Erivânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vânia que falou aí com a gente hoje lá no grupo do Tributário em Jogo. Aliás, se vocês que estão aqui não fazem parte do grupo do Zap Tributário em Jogo, entrem, link na bio. Oi, Zé, tudo bem? Boa noite, minha amiga, como vai? Tudo bem? Tudo jóia, nosso palestrante sensacional. Já sei que hoje arrebentou às 11 horas da manhã na palestra aí do IBET, já me falaram. Estou orgulhosíssima, aliás, não esperava Muito diferente, obrigado. né, meu amigo? Obrigado, obrigado. Tentando aprender com você, com a Tatiana Jung, com a professora Daniele, com a professora Puccinelli hoje. Sempre legal. Tá com vocês só nos engrandece. Ô, meu amigo, digo a mesma coisa. E me conte como é que está o clima aí em São Paulo. Está fresco, está calor, está como? Tá fresco, tá fresco. Parecia até o clima quando eu saí do Rio, sabia? Eu esperava um frio um pouquinho maior, trouxe casaquinho, mas não precisei usar em momento nenhum. Bem tranquilo, bem tranquilo. Não, aqui. Aquela chuvinha, claro, que estamos em São Paulo, mas tranquilo. Mas olha, tá ameaçando chover aqui também no Rio, viu? Aqui tá. Pois é, tá muito parecido. Pois é, esquisitíssimo, gente. Que período, hein? Que mês de dezembro Pois maluco, é, não? pois é. Alucinação total isso aqui. Mas se ela vir, né? Vamos em frente com a gente. Estava falando pro pessoal aqui a alegria de estar nessa última live do ano com a professora Eliana Puccinelli. As de quantas lives a gente fez esse ano, né, Zé? Que coisa! Bom, O ano voou. exatamente. E ano que vem vamos fazer mais. Chamar gente, conversar, aprender. Coisa boa demais, coisa boa demais. Com certeza, muita coisa aí por vir. Bom, deixa eu já colocar a Eliana, nossa convidada queridíssima. Peraí, que ela já está aqui. Vamos lá. Olá, Olá, pessoal! linda! Tudo bem? Tudo, vocês estão Olá, bem? Tudo maravilhoso. tudo tranquilo. Bora. Maravilha, maravilha. Bom, gente, apresentando a vocês a professora Eliana, além de ser a irmã que a vida me deu, a gente fala isso, que a gente tem uma conexão muito grande, uma alegria gigante trabalhar com ela, aprender com ela, conviver com ela no IBMEC. Eliana é doutora em Direito Tributário, é uma das melhores professoras em Direito Tributário do IBMEC, não tem a menor dúvida, se não a melhor. Gente, É, boa. é professora do TJ, uma pessoa assim apaixonada pelo direito tributário, igual a gente aqui, entendeu? Então, assim, ela respira direito tributário todos os dias e é uma pessoa com uma agenda que é uma loucura. Eu estou, para vocês terem uma ideia, desde o início do ano tentando trazer a professora Eliana para falar aqui, entendeu? E aí eu consegui agora. Eu falei, Eliana, pelo menos a última live do Não, ano tem que ser com você, já que eu passei o ano inteiro tentando trazer você. Então, quero te agradecer profundamente por estar aqui conosco nesse momento. não, eu que te agradeço muitíssimo, assim, estar com você e com o Zé, assim, nessa última live do ano de 2022, para mim é assim, uma honra ter, assim, poder compartilhar
da minha vida acadêmica, da minha vida pessoal também, com você, Micaela, também com o Zé, academicamente falando. Assim, é um privilégio, porque a gente tem uma sinergia. Eu vivo falando que nós temos uma sinergia muito boa, né, Micaela? Então, a gente trabalha junto no grupo de pesquisa e, assim, foi o direito tributário que nos aproximou, mas as vibrações, assim, de alma acabaram também se revelando. Então, para mim, assim, é uma felicidade enorme poder contribuir de alguma maneira, né, com o estudo do direito tributário, discutindo. Hoje é um papo, é muito mais assim, conversar sobre esses assuntos que tanto atormentam a gente no dia a dia, especialmente no campo do ITBI, que muita gente não dá nada por ele, né? Mas ele, uma hora ou outra, ele aparece na vida da gente, porque em algum momento você vai fazer uma operação imobiliária, você vai lidar com alguma coisa, alguém vai te perguntar, e eu brinco sempre que o IPTU e o ITBI são os tributos que a gente acha que mais sabe ou que é muito mais tranquilo, e quando na verdade a gente vai estudar mais aprofundadamente, a gente vê que as coisas não são bem assim, né? Que a gente precisa lidar com várias questões na prática, no dia a dia, porque faz parte do dia a dia, né, da gente no direito tributário. Mas, no mais, só agradecer essa oportunidade e espero corresponder aí às expectativas da galera que está nos vendo, do Tributário em Jogo, porque é muita responsabilidade também. O que isso, com certeza já está correspondendo. E, gente, assim, a gente escolheu um tema que é o tema 1124 pela total estranheza que foi o encaminhamento desse julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente, para começar, né, a colocar vocês aí, porque nem todo mundo pode estar conhecendo o tema 1124, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, eu queria te pedir, professora Helena, para começar fazendo uma revisão geral, né, das matrizes, o que é o ITBI, quando ele incide, para a gente poder ir evoluindo até o tema. Não, claro. O que acontece em relação ao ITBI, né? A gente já convive com o ITBI há mais tempo do que a gente gostaria, eu acho, né? Que desde 1891, lá no Alvará 3, ele era chamado de imposto da CISA, o que a gente tem assim de similar, né? E aí, ao longo do tempo, ele vem desde 1891, passa pela Constituição de 34, tem algumas emendas constitucionais e que mexem um pouco no ITBI, até que em 1988 a Constituição faz uma cisão definitiva desse imposto, que na verdade nasceu da mesma barriga, como eu gosto de dizer, do imposto de transmissão, doação, causa-mortes. Porque ele vai primeiro, ele nasce com os estados, e aí nessa figura, tanto de onerosidade quanto operações não onerosas, e especificamente em relação a bens imóveis. Depois os municípios, até naquela questão do pacto federativo, de você ter que conferir receita tributária para os municípios. Você tem uma cisão, então a parte onerosa apenas de bens imóveis vai definitivamente para a competência dos municípios, e você amplia o imposto de transmissão, doação, causa-mortes, você amplia ele para também abarcar as doações de bens móveis e cessões hereditárias, digamos assim, né? Sucessões em decorrência da morte, para os estados, para também dar aquela colher de chá do tipo, eu estou tirando a onerosidade dos imóveis de vocês, estados, mas eu lhe compenso com também as transmissões não onerosas de bens móveis e imóveis. Bom, então, o ITBI ele nasce dessa mesma barriga, e aí a gente já começa uma questão de conformação do ITBI na Constituição de 88, e o CTN, a gente tem que colocar, eu brinco sempre que a gente tem que colocar o óculos da Constituição de 88 nele. Por quê? Porque o 35 e seguintes, até o 42, ele foi cunhado, ele foi talhado com a ideia de pertencer aos estados esse imposto. Então, a gente tem que colocar o óculos, tanto que nos vademecums que a gente tem, é uma pena que o Código Tributário Nacional não tenha ainda recebido essa alteração legislativa, porque eu acho que ele deveria, sim, já ter recebido essa alteração legislativa, mas ele não recebeu, né? Mas a gente faz essa interpretação conforme aí a Constituição de 88. E isso, então, traz para a gente já o primeiro passo, que é ler o CTN
ora o que se aproveita para ITD, ora o que se aproveita para ITBI. Mas o que a gente precisa saber? ITBI, ele vai incidir sobre operações onerosas de bens imóveis. Se, vendi o meu carro para o meu vizinho, né? Tranquilo, não vai incidir ITBI nessa hipótese. Não, se eu doasse para o meu vizinho, já que o vizinho pode ser um vizinho bem legal, aí até vai incidir. Mas não é o ITBI, é o ITD. Perfeito? Então, bens imóveis. Dito isso, eu sempre gosto de dizer que a gente deve decompor, eu não gosto muito de usar essas palavras mais assim, né? Mas eu gosto. A gente divide o fato gerador dos tributos em geral em 5 elementos ou 5 aspectos. Né? Que a gente diz o elemento material, o que, quem, o elemento subjetivo, onde o elemento espacial, quando o elemento temporal e quanto o elemento quantitativo. Em relação ao elemento espacial, a gente não tem muita discussão em relação ao ITBI, porque é muito clara a conexão do elemento espacial, que é onde o imóvel está, o território do ente tributante, onde o imóvel está localizado. Município. Mas e o Distrito Federal também tributa? Também, mas por força da competência cumulativa que ele tem do 147 da Constituição. Será que eu posso ter um ITBI federal? Posso. A gente esquece dele, mas pode. Quando? Quando eu estiver diante de territórios não divididos em municípios. E aí a União vai poder tributar. Mas isso é by the book, tá? Então, Constituição, competência, aspecto espacial, tranquilo. Em relação ao aspecto subjetivo, depois eu vou até falar um pouquinho melhor sobre a questão de se exigir o ITBI lá no momento do cartório, né? O pagamento antecipado no cartório. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Mas em relação ao elemento subjetivo, a gente não tem muita discussão também, porque o 42 do CTN diz que cabe ao município, através da sua legislação, estabelecer quem é o sujeito passivo. Pode ser o adquirente, ou o alienante, pode ser o cessionário ou o cedente. E o que a gente vê? Normalmente, a legislação vai buscar quem tem maior poder financeiro. Então, normalmente, ele elege quem está comprando, para a gente ser mais coloquial, né? Quem está comprando, quem está adquirindo ou está funcionando ali como cessionário de um direito. Porque é ele que está com a grana, né? Mas, vento que venta lá, venta cá, normalmente, o município faz o que na sua legislação? Coloca um sujeito passivo solidário. E aí atrai a sujeição passiva também para quem está na outra ponta dessa relação obrigacional tributária. Em relação ao elemento quantitativo, aí nós temos discussão, não é o objeto da nossa live, mas também temos base de cálculo, tema do STJ 1123, né? Nós temos lá no STJ a definição da base de cálculo, não pode arbitrar, o município tem que fazer processo administrativo para poder arbitrar, não pode fazer uma base de cálculo prévia e que tais. Alíquotas progressivas, não, só para ITD, né? Então, súmula 656 e por aí vai. Então, nós temos várias discussões. Eu queria só salientar uma discussão que eu acho que é uma discussão que a gente vai ter subjacente ao tema 1124, que é a questão do prazo prescricional e decadencial no ITBI, dependendo de como o STF venha decidir. Porque, dependendo de como a banda vai tocar lá na frente, os municípios eles vão ter que exigir necessariamente, como já exigem isso, declarações de transmissões, declarações de movimentações ou transmissões ou negócios imobiliários. E isso tem um reflexo direto, sob o meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, na contagem do prazo prescricional. Por quê? Porque o ITBI ele é um dos poucos impostos remanescentes do bendito lançamento por declaração, em que o fisco depende da matéria fática, né, declarada pelo sujeito passivo para poder lançar. Quando você exige uma declaração como obrigação acessória e não determinante para a ocorrência do fato gerador para a efetiva cobrança desse crédito, ou seja, a realização do lançamento, ou seja, ela funciona como uma obrigação de natureza acessória, tem ônus e bônus nisso. O bônus é o município tem informações sobre a ocorrência de um fato gerador. Mas qual vai ser o ônus?
de se submeter, sob o meu humilde ponto de vista, a 174, parágrafo único 4 do CTN. Vai começar a contar o prazo prescricional. Isso é o que eu acho, tá? Minha humilde percepção. Né? Então, basicamente isso. E a questão do elemento temporal, que é o foco da nossa live e que tira o sono de todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Até aqui fomos bem? Não, fomos ótimas. Acho que mais didático do que isso é impossível. Perfeito. Essa é a contextualização que eu queria trazer. Não, maravilhosa. Aliás, agradeço aqui ao Moreira, obrigada pela gentileza. Ele está dizendo, parabenizando a gente pelo evento e pela organização. Bom, de toda forma, eu queria agora que você contextualizasse mais essa questão do elemento temporal. Ou seja, primeiro, né, vamos lá falar. Se o fato gerador é a transmissão, como é que quando eu vou no cartório eu tenho que demonstrar que eu paguei antes de ocorrer a transmissão, já que a transmissão se dá pelo registro no RGI? E Maravilha. aí? Maravilha. Então, essa aí é que eu brinco que sempre deixa a pulga em posição de lótus atrás da orelha da gente, né? Por que isso acontece? Como acontece? O que a gente, né? Vamos lá pensar um pouco sobre isso. Vamos lá. A gente tem na Constituição e no Código Tributário Nacional uma identificação do momento da ocorrência desse fato gerador, que é o elemento, então, portanto, temporal dessa hipótese de incidência, da regra matriz de incidência. E é clara a norma constitucional e do Código Tributário para dizer o seguinte: ocorre no momento da transmissão desse direito que se dá pela cessão ou a transmissão da propriedade em si. Então, ou eu transmito a propriedade, ou eu transmito o domínio útil sobre um bem imóvel, ou eu cedo um direito real relativo a ele. E aí a terceira hipótese, que é realmente essa celeuma que aconteceu no 1124, que é a cessão de um direito de aquisição futura de um bem. É aquele bem imóvel que não está ainda no meu âmbito definitivo de propriedade. Mas eu tenho um potencial econômico, eu tenho um direito que se revela financeiramente, economicamente, patrimonialmente, e a gente vai saber se foi essa a intenção do legislador tributar também. Mas, independentemente se você acha que está incluso ou não essa terceira hipótese, fato é que a Constituição e o CTN diz é no momento da transmissão ou da cessão, nos termos da lei civil. Ado, cada um no seu quadrado, não é? Exato. Código Civil é quem vai definir qual é o momento da ocorrência da transmissão. E o direito tributário, lá pelo artigo 110 do CTN, ele não pode dar um twist num instituto típico de um outro ramo do direito. O direito conversa, o direito é uno. A gente divide em disciplinas para facilitar o nosso estudo. Eu não posso dizer alho e bugalho em dois lados diferentes, sobre o mesmo instituto. Então, o direito tributário tem que dizer, não, vamos ver o que o Código Civil diz. E lá no 1227, e aí eu puxo de embrulho 1245, 1247, diz transmissão só com RGI. É aquele velho ditado que a gente já está cansado de ouvir, quem não registra não é dono. Não é isso? A gente não ouve sempre. Quem não registra não é dono. Bom, então, para todos os efeitos, literalmente, de acordo com a Constituição e CTN, e combinado com Código Civil, é só com o registro, no registro próprio de transferência desses direitos e reais e propriedade e que tais. Então, dito isso, quando eles forem transferidos, esses direitos, a propriedade e direito futuro de aquisição, né, eu vou ter que trazer a incidência do ITBI. O que diz especificamente em relação às hipóteses de incidência do ITBI na Constituição e no Código? Ele vai incidir nas transmissões intervivos a qualquer título. Por que você está transmitindo? Ah, porque eu gosto da pessoa. Ótimo. Ah, porque eu estou precisando de dinheiro. Beleza. Ah, porque não me interessa qual é a razão pela qual você está transferindo. A qualquer título. Tem onerosidade?
vai tributar. O quê? Transmissão de propriedade, transmissão de direito real sobre coisas imóveis e também, gostem ou não, cessão de direitos de aquisição de bens imóveis. Depois eu falo por que eu acho que é por aí, já estou adiantando um pouco, né? Estou dando spoiler, mas é por aí. O que não incide? Não incide em direitos de garantia, reais de garantia. Então, anticrese, né? Esse nome lindíssimo, né? Mas anticrese, ou a hipoteca. Por que não, para quem está nos ouvindo, nunca ouvi falar de anticrese. O que é anticrese? Anticrese, eu sou devedora da Micaela, não tenho dinheiro para pagar a Micaela. Falo, Micaela, olha só, você aceita, eu tenho um imóvel lá em Arraial do Cabo, lindo, de frente para a praia. Você aceita usar, gozar, fruir desse imóvel para saldar a nossa dívida? Ela diz, beleza, quando a nossa dívida, firmamos uma anticrese, quando a nossa dívida é saldada, portanto, retornamos ao status quo antes. A mesma coisa é a hipoteca. Eu falo, Zé, me empresta um dinheiro para eu comprar um imóvel. Só que normalmente é a financeira que faz isso, né? Mas Zé, me empresta um dinheiro, eu hipoteco meu imóvel para você, tá? E aí é o seguinte, ele fica em garantia da minha dívida. Eu vou pagando. Se eu pagar tudo direitinho, no final, né, a gente retorna ao status quo antes. Se eu não pagar, você vai ter o direito, então, de executar a garantia e se tornar dono. E nesse momento da transmissão, o ITBI incidirá. Então, o ITBI não incide na hipoteca, mas numa execução da garantia hipotecária, havendo a transmissão, ele incidirá. Mas no momento da lavratura, não, porque são contratos ou institutos vocacionados para retornarem ao status quo ante. É por isso que não incide em direito real de garantia. Beleza? Então, essas são as hipóteses de incidência que a gente tem. Agora, a Micaela me perguntou assim, mas por que a gente, quando vai no cartório, o tabelião, ele fala assim, cadê a guia paga? Vamos dividir em duas partes. Primeiro, é aquele momento em que eu estou lavrando uma escritura definitiva de compra e venda. E aí eu chego no cartório para lavrar, comprei o apartamento do Zé, aí fomos lá lavrar a nossa escritura. Eu chego lá, aí o tabelião falou assim, cadê o pagamento? Eu falo, mas peraí, eu sou professora de Direito Tributário, eu ministro aulas de ITBI. O Código Civil diz que é só depois de registro. Então, eu vou registrar, aí eu vou praticar o fato gerador, e aí, até 30 dias, eventualmente, dependendo da lei, eu vou pagar. Aí, o tabelião vai virar para mim e vai dizer assim, que ótimo que você é professora de Direito Tributário e sabe. Mas sabe que, então, você também deve saber que pelo 134 do CTN, e quiçá pelo 135, é que 135 eu não estou praticando ato ilícito, mas pelo 134... eu posso responder subsidiariamente, a despeito do 134 falar solidário, tá? Mas eu posso responder subsidiariamente caso eu lavre e você não pague, né? Então, porque o tempo do pacto assunto servanda, aperta a mão e tá tudo certo, ó, já acabou um tempão, né? O cara não me conhece, ele fala, não sei, eu te conheço. Como é que eu vou confiar que você vai pagar o ITBI? Então, por força, então quando o tabelião ele chega e diz, eu quero que você me mostre a guia paga, é uma antecipação do pagamento que não tem nada a ver com configuração de fato gerador. Ele sabe que o fato gerador ainda não se promoveu, ainda não se perfectibilizou. Mas ele exige o pagamento porque ele diz assim, eu posso vir a ser responsabilizado lá na frente. Exatamente. Por que a gente paga antecipadamente? Porque é uma questão de dias. É uma questão de dias. Eu vou ter que pagar mesmo. Então, pagar agora. Pagar daqui a 10 dias, pagar daqui a 20, sei lá, conforme a legislação municipal. Quer dizer, para mim é uma questão de timing. Mas que ia sair do meu bolso, ia sair. Então, para resolver o problema, tanto que a gente não vê essa demanda no judiciário. Na prática, você não vê. Eu não lembro, estou há 13 anos no segundo grau de jurisdição, eu nunca vi discussão de quero pagar depois. Primeiro tem que lavrar para eu pagar depois. Não. Quando eu vejo discussão, eu vejo assim, tem uma questão relacionada à base de cálculo, né? Tem uma relação, né, de definição de base de cálculo, arbitrou e vem tudo no pacote. A propósito, não pode me cobrar na promessa, tá? Então, isso é uma coisa. O problema não está aí. O problema está na exigência do pagamento antecipado, na promessa de compra e venda, na lavratura da promessa de compra e venda. 2,
na cobrança desse ITBI antecipadamente, na lavratura, não exatamente na lavratura da promessa de compra e venda, mas muitas legislações municipais prevêem o pagamento 30 dias após a quitação da promessa de compra e venda, que é uma outra coisa. Tá? E depois disso, a questão da cessão definitiva. Então, vamos lá. Eu tenho, na verdade, na prática, eu tenho 4 hipóteses que você pode se deparar lá no cartório. É o tabelião dizendo, vai lavrar a certidão, a escritura definitiva de compra e venda, me mostra a guia paga. Para você, beleza, ia pagar mesmo. 10 dias, 20 dias, diferença, tá bom, tá tranquilo. Segunda situação é a legislação municipal exigir o pagamento do ITBI na lavratura do compromisso de compra e venda. I'm so sorry. O STJ e o STF desde 1957, tá? STJ, STF dizem, na promessa de compra e venda, não. No momento da lavratura de promessa de compra e venda, não. Por quê? Porque é uma promessa. Promessas se quebram. Promessas são promessas. Aí você diz assim, não, espera aí. Eu registrei o compromisso no cartório, averbei na matrícula do imóvel. Tem cláusula de irretratabilidade. Você vai fazer o quê? Você vai arrastar, se aquele devedor ele parar de pagar, o credor vai arrastar ele amarrado até o cartório? Vai amarrar ele e vai fazer o quê? Vai levar ele no banco? Vai exigir, né? Paga! Torturá-lo, né? Imagina. Não dá. Não vai. Então, a despeito de ter cláusula de retratabilidade numa promessa de compra e venda, o promitente comprador, ele pode simplesmente parar de pagar. E para isso existem institutos e salvaguarda processual dentro do direito civil para, né, proteger esse credor que se vê frustrado na promessa de compra que outra pessoa descumpriu. Ele vai ser indenizado, ele vai reter aras, ele vai fazer arras, ele tem vários instrumentos para se proteger, tá? Mas, então, a questão da promessa de compra e venda, a gente tem que fazer ainda uma distinção, Micaela, tá? Então, basicamente, são essas as 4 hipóteses, tá? Então, escritura, lavratura de promessa, cobrança do ITBI antecipado de promessa quitada e a cessão definitiva de direito de aquisição do bem imóvel. Aquisição futura. Tá? Aí, eu não sei se vocês estão se perguntando, não sei se o Zé também está perguntando, o que a gente vê, né? Por que o município os municípios querem exigir esse ITBI antes, com a promessa de compra e venda quitada, né? E aí, vamos lá. Micaela, se eu prometer vender um imóvel para você e você prometer comprar, você vai lá e paga tudo bonitinho, pão, queijo, termina de pagar. Aí você diz assim, Eliana, terminei de pagar. O que eu prometi, eu cumpri. Vamos lá no cartório lavrar, então, agora, a definitividade dessa transferência? E eu digo, Micaela, gosto muito de você, mas eu não vou. O que você vai fazer, Micaela? Na verdade, a minha obrigação é contratual, eu não tenho como discutir ou obrigar você a registrar o bem em meu nome. Não pode me levar, mas você pode pedir para o juiz se substituir a minha vontade. Exatamente. Aí, Exatamente. Para o juiz dar uma ordem ao cartório, pode registrar. Não obstante a professora Puccinelli não tenha concordado, como a condição está adimplida. Então, eu tenho aquela açãozinha maravilhosa, que eu peguei aqui a colinha para não esquecer do artigo, o 1418, né? E do Código Civil, que prevê a possibilidade da adjudicação compulsória. Então, aquele promitente comprador que paga integralmente a sua
promessa, né? Ou, quer dizer, o valor correspondente à promessa, ele tem o direito de adjudicar compulsoriamente o bem em seu nome. Ele não pode obrigar realmente o credor, como eu disse, arrastar, né? Amarrar o credor, levar. Mas ele pode pedir para que o juiz substitua a vontade do credor, porque este bem já está incorporado à sua esfera patrimonial. Opa, peraí. Mas o direito tributário, ele não se importa realmente com o fato de o bem fazer parte da sua esfera patrimonial? Então, a chave da tese dos municípios para exigirem a antecipação do pagamento na promessa de compra e venda quitada. Vamos separar de novo. Promessa de compra e venda meramente lavrada e não quitada, STJ e STF já disseram há muito tempo que não pode. Por quê? Porque o promitente comprador pode, como eu disse, desistir, ainda que haja cláusula de retratabilidade. Mas outro cenário é quando o promitente comprador, ele quita a promessa de compra e venda. E esse bem tanto está incorporado ao seu patrimônio, que ele tem uma ação típica do direito civil para adjudicar compulsoriamente aquele bem para si. E aí, tendo essa possibilidade, vem a interpretação econômica pelo direito tributário. Cara, isso me mata, Eliana, porque eu estou incomodado com isso também. Vamos ouvir primeiro a professora Micaela, mas isso me incomoda. Eu gostei da ideia da professora Puccinelli do ingresso no patrimônio, mas eu parei aí. Eu até comento com vocês que eu não sou totalmente partidária da tese, mas eu consigo visualizar uma certa razoabilidade na argumentação dos municípios. Mas vejam, eu estou ainda na tese, pelo que nós temos hoje na jurisprudência, eu ainda estou na tese de que eu preciso do registro no RGI. Pois é. Porque... De todo modo, não é uma tese translocada. Não, vamos lá, não os argumentos. Mas aí, assim... eu acho que é um argumento meio furado. Os municípios sustentam que, desde a emenda 393, eu permito a tributação dos fatos geradores presumidos. Perfeito. Segundo, de acordo com a interpretação econômica e tendo em conta que, nesse caso, do promitente comprador ter pagado integralmente a promessa, o registro é uma mera questão burocrática. Então, eu tenho a súmula 239 do STJ, que diz que o direito à adjudicação independe do registro. E, em tese, eu poderia exigir o pagamento antecipado. Não concordo, tá? Não concordo. Mas tem uma razão lógica no que sustentam os municípios. Se eu souber, eu já vou te dar a palavra rapidinho, tá? E o que eu queria lembrar? Que há um tempo atrás, desde 2015, estava tramitando no Supremo uma suspensão de segurança 5008, que eu ia em sala de aula e eu falava, que era do município de Salvador, na Bahia, e aí em que justamente o STF pretenderia escrutinar essa questão, que é diferente do tema 1124. Porque no tema 1124, a gente não está discutindo promessa de compra e venda quitada. Mas isso é importante para a gente chegar lá na seção de direitos aquisitivos. Sim. Tá? E o STF deu uma saída de leão da montanha, porque ao invés de suspensão de segurança 508, ele saiu pela esquerda e disse assim, segurou, não decidiu, falou assim, aí julgou o tema 1124 e falou assim, olha, julgo improcedente a suspensão de segurança, porque reafirmei a minha tese. Pô, e depois o mesmo tema que leva à improcedência da suspensão de segurança vem a ser cancelado. Entendeu? Então, eu não tenho ainda no STF, nem no STJ, uma análise das situações em que legislações municipais prevêem a incidência do ITBI em promessa de compra e venda totalmente quitada. Fala, Micaela, desculpa. Se deixar, eu falo para cá.
O que me incomoda, tá? E veja, a gente está querendo com isso transformar a promessa de compra e venda numa compra e venda. O fato de eu ter uma ação de adjudicação compulsória é algo que, vamos dizer assim, é meio que um direito potestativo concedido àquele que cumpriu a regra. Ele Uhum. exerce ele se ele quiser. Agora, se ele não quiser exercer a adjudicação compulsória, e se ele quiser o dinheiro dele de volta? Sim. A gente não teve uma transmissão. Então, assim, eu acho que justamente por isso a gente está querendo equiparar o fato. E veja, não é uma obrigação de quem comprou o bem ingressar com a ação de adjudicação compulsória. O fato de Uhum. você ter cumprido a relação contratual me dá várias opções. A adjudicação compulsória, reaver meu dinheiro de volta, N Sim. coisas eu posso fazer ali. Então, você já chegar a uma ilação de que o simples fato de eu ter pago e você não ter cumprido vai ensejar essa possibilidade da adjudicação e a transmissão, é eu querer transformar a promessa de compra e venda numa compra e venda, coisa que não são, Concordo, né? concordo. Então, Por assim, isso que eu ainda sou partidária da tese. Veja, eu não acho que é de total, digamos, sandice os argumentos sustentados. Aliás, tem um que eu acho, tá? O 150, parágrafo 7º, com todo respeito, né? Tem a Abrasf Não se aplica, pelo amor de Deus. Cury no 1124, nem foi analisado o pedido deles, porque o Supremo ele acabou afetando em duplo plenário, né? Ele pegou e nem decidiu, mas assim, querendo puxar o 150, parágrafo 7º. Falou, cara, não dá para puxar o 150, parágrafo 7º, porque a gente está num tributo monofásico, a gente não está num tributo plurifásico. Então, não você pode cuidar de uma antecipação de pagamento, beleza, mas para isso vamos mudar a estrutura do lançamento do ITBI. Quer jogar como antecipação de pagamento? Então diga com todas as letras, o ITBI não mais vai ser por declaração, ele vai ser por homologação. É uma alternativa. E aí eu antecipo o pagamento. Mas isso é um ônus que o município não quer. Os municípios, em geral, não querem. Por quê? Porque eles querem fazer o controle, né, de chancelar os valores antes. As Porque eles bases. sabem pernas administrativas para monitorar todas as transações imobiliárias. Ah, mas as bases dos cartórios estão todas informatizadas e unificadas. Tá bom, mas precisa ter alguém monitorando, entendeu? E os instrumentos no Brasil, a gente sabe que a maioria das transações são realizadas por instrumentos particulares, gente. Desde Sim. a época do sistema financeiro de habitação, que a gente ficava rezando para o cara não morrer. Você não podia transmitir, você ia fazendo sessões de direitos, sessão de direito, contrato de gaveta, ficava rezando para o mutuário não morrer, que era para você não ter que se habilitar no inventário da pessoa. Não é? Eram instrumentos privados, né? Totalmente particulares. Né? Mas, E enfim, ainda tem o seguinte, fala, Zé. tem também um detalhe, professor, a minha crítica é um pouco mais formal, mas do jeito que se coloca, parece que a sentença da adjudicação compulsória ela é simplesmente declaratória, esse direito já existia, está aqui, estou só reconhecendo, e outra, como se o registro também fosse meramente declaratório. Exato. Quando, desculpa, de acordo com o Código Civil, e a senhora muito bem colocou a lógica de superposição do direito tributário, não é assim. Não, a gente não pode subverter a lógica ao ponto de entender que está consolidado o fato gerador. Me desculpe. Não, Não da forma como está o Código Civil. eu acho que ele tem natureza constitutiva, realmente, não declaratória. O RG, ainda que a sentença seja, porque assim, ela faz uma análise de mérito em relação às condições que levaram àquela aquisição daquele direito. Como a Micaela falou, tudo bem, ainda que seja um direito potestativo, se você quiser entender, mas né, N situações podem levar, eventualmente, até uma sentença de improcedência, né? Nessa ação. Concordo. Mas, assim, por isso que eu digo, eu acho importante a gente entender qual é a linha de raciocínio lógico que as procuradorias municipais desenvolvem. Até para a gente ter a condição de ajudar, né, a combater esse tipo de argumento. Mas, vamos lá. Então, o importante é a gente saber. Uma coisa, separando, né? Vamos organizar metodologicamente a nossa fala, né? Então, primeiro, exigir o pagamento do ITBI
antecipadamente, antes do RGI, quando eu estou numa escritura definitiva de compra e venda. Beleza, é uma questão de tempo, você não vê isso no judiciário, basicamente, porque tudo bem, todo mundo se conforma com isso, porque a gente sabe que o tabelião pode ser responsabilizado, então faz sentido. Tá? Isso é uma situação amorfa que o próprio CTN criou. Então, é uma anomalia do sistema que o próprio CTN criou ao, no 134, atribuir a possibilidade de responsabilização do notário do tabelião nessa situação. Mas, como eu disse, como é uma questão de tempo, você não vê isso reverberando no judiciário. Tá? Segundo ponto. Promessas de compra e venda. Promessa de compra e venda. Na lavratura, no way. Não dá, não vai rolar. STF, STJ diz não, é um contrato que é uma promessa, ele pode vir a não se perfectibilizar, darará. E não faz diferença nesses julgados, tanto do STJ quanto no STF, que nenhum deles teve caráter vinculante até o tema que foi sem nunca ter sido, que é o 1124, tá? Nenhum dos tribunais superiores, eles têm esses julgados, né, em caráter vinculante sobre a promessa de compra e venda. E aqui, especificamente a questão da promessa de compra e venda quitada, em tese, leading case, porque era uma suspensão de segurança, então não ia dar muita coisa, mas ela podia ser minimamente, não ia vincular, mas minimamente podia ser uma sinalização do tribunal para algum canto, né? Ela foi julgada improcedente por conta do tema 1124. Então, eu acho que está faltando, Micaela, a gente saber como é que é o tema, né? Exatamente. É isso que eu ia entrar. Agora vamos falar do tema 1124 para colocar todo mundo na mesma página, sobre o que ele versa. Vamos lá. Como é que você chama? Aquele que foi sem nunca ter sido. Eu adorei isso. O tema 124 é o tema que foi sem nunca ter sido, porque ele foi vinculante, ele já mostrou para a gente como o STF vai vincular a questão da promessa de compra e venda, mas ele nunca foi exatamente isso, porque, na verdade, teve um erro adjudicando no meio do caminho, né? Que foi levantada a lebre pelo Toffoli, e é isso que a gente vai falar. Então, vamos lá. O que aconteceu no 1124? O tema 1124, ele foi parar no Supremo porque um determinado sujeito passivo, ele adquiriu direito, desculpa, ele, na verdade, ele firmou um contrato com uma incorporadora para adquirir o direito futuro a ter um imóvel na planta. Era esse o caso. Instrumento particular não averbado na matrícula, porque o imóvel nem existia, ele estava subindo. Então, instrumento particular. Não tinha nem matrícula para averbar. Bom, só que o município de São Paulo, se for em São Paulo, o município de São Paulo exige que as incorporadoras declarem perante o município os contratos de cessão desses direitos aquisitivos para o município, para poder já ficar, né? Tô de olho em você. Só que neste mesmo instrumento, há uma cláusula que permite que o promissário comprador ceda esses direitos a uma terceira pessoa. E assim foi feito. Aquelas pessoas compraram o imóvel na planta, como a gente diz, se valendo do permissivo da cláusula contratual desse instrumento particular firmado com a incorporadora, cederam esses direitos a uma terceira pessoa. Tudo lindo, maravilhoso, subiu, o imóvel ficou pronto. Quando o imóvel ficou pronto, os terceiros disseram, olha, incorporadora, transfere, então, a propriedade do imóvel para mim, né? Aí a incorporadora disse assim, tem um decreto de São Paulo aqui, que diz o seguinte, que tem que ter recolhimento do ITBI na cessão de direitos aquisitivos. Aí, voto do Fux, relatório do Fux, pegou, Ctrl+C, Ctrl+V na jurisprudência da STF, falou, reafirma a jurisprudência, todo mundo já sabe, até as pedrinhas portuguesas da calçada de Copacabana já sabem que a gente diz que não pode incidir na promessa de compra e venda. Aí a Procuradoria do Município
embargou e disse assim, gente, só um detalhe aqui. Peraí. O leading case não é sobre promessa de compra e venda. É sobre incidência do ITBI em cessão de direitos de aquisição futura do imóvel. O que o Supremo fez? Unânime. Não, unânime. Rejeita os embargos. A Procuradoria, de novo, embargou, segundo os embargos de declaração. Agravo embargo de declaração. Para dizer, gente, eu já disse, estou falando de novo. Vocês jogaram um negócio que não é, não. Por isso que eu digo que é o tema que foi sem nunca ter sido. Aí, assim, na boa, deve ter rolado uns embargos auriculares, né? No despacho lá com o ministro. E aí, convenceram o Toffoli, ministro, seguinte, não é bem isso. Aí o Toffoli levanta a lebre e fala, olha, realmente, me parece aqui que o caso é diferente. E por 7-3, né, eles efetivamente cancelaram o tema 1124, que é importante reafirmar. Ele foi julgado em duplo plenário. Ele foi afetado e julgado no mesmo momento, né? Então não teve nem tempo de amadurecer, assim, foi meio que só lá pra... Oi, como assim, né? Então, foi um susto, né? Assim, a repercussão geral. E aí o que acontece? Quem votou contra, não digo contra, né? Mas quem votou para não prover os embargos? Ministro Fux, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber. Os outros ministros votaram com o Toffoli para cancelar o tema. E ele foi a livre distribuição novamente, porque cancelou, voltou tudo a estaca zero. E quem relata agora é o ministro André Mendonça, que votou junto com o Toffoli. Tá? Então, é esse o cenário. Então, eles perceberam que, na verdade, o que estava sendo discutido ali não era efetivamente uma reafirmação de jurisprudência. E detalhe, quando cancelaram o tema, acho que isso é importante de relevar, eles mantiveram a repercussão geral. Então, a solução que vier... Vai ser vinculante. E aí? Qual a solução que você acha que vem, Eli? Professora, a senhora está no mudo. Quem? Não? A professora Eliana, eu não estava ouvindo. O que você acha? Qual a solução Vocês que vai estão me vir? ouvindo agora? Tô. Ah, tá. Beleza. E aí? Aí eu tava comentando, né? Vocês me ouviram direitinho até eu falar do que eu acho, do que aconteceu? Beleza. O que eu acho, tá? Então vamos lá. O que é a minha impressão? Eu acho, sinceramente, sim, goste-se ou não, eu acho que no corpo da Constituição existe uma terceira hipótese autônoma de incidência. Tá? Eu acho. Eu acho que o Constituinte, quando ele moldou a regra matriz de incidência do ITBI, conhecendo a realidade brasileira, conhecendo a profusão de instrumentos de cessão de direitos aquisitivos sobre as coisas que vão se perpetuando sem serem levadas a registro, que é um pouco a ideia que o próprio CTN apropriou quando ele decidiu sobre o IPTU, que eu acho que é importante a gente entender, pensar num contexto assim, panorâmico, né? Verdade. O que acontece? O IPTU, se você olhar o texto frio da Constituição, ele diz que ele incide sobre a propriedade. Venho para vocês? Foi? Tô. Vendo? Ótimo. Quando a Constituição ela traz a propriedade do IPTU, e vem o CTN, e ele expande esse conceito de propriedade para trazer domínio útil. Posse a qualquer título que a gente sabe que é por animus domini, embora o STF venha dando uma... Nem me fale desse precedente, professora, que esse precedente me dá coceira toda. Só de falar, entendeu? Mas, assim, eu caio de pau, porque para mim,
não tem a menor condição de você exigir IPTU de quem é possuidor, sem animus domini, sem conteúdo econômico nessa posse. Essa questão das concessionárias... Nossa, a gente vai mudar de tema, não pode não. Peraí. A questão das concessionárias de serviço público de portos. Assim, eu fico... Assim, eu quico em cima, porque eu acho isso um absurdo. Mas, enfim. Mas o que a gente tem que eu acho que é importante a gente tirar a lição disso? É que o legislador, tributário, ele vem tentando aproximar a questão formal da questão fática, do dia a dia. Então, eu acho que houve essa previsão. Agora, muito mais em relação à cessão de direitos hereditários, porque eu acho que o que queria se pegar ali é quando eu tenho um quinhão hereditário para receber, mas não quero esperar o inventário acabar. Aí eu alieno o meu direito futura à aquisição daquele bem. Então, eu acho que a ratio do dispositivo constitucional era para abarcar essas situações que vamos falar. Não tem, procurei já a torta e a direito no STJ, e eu não acho acórdão nesse sentido, sobre isso. Acho monocráticas. Mas dizendo, tudo bem, cabe TBI sob cessão de direitos hereditários. Mas agora, esse meio do caminho, então, eu acho que tem uma terceira hipótese. Acho sim. Mas não acho que é para equiparar as cessões de direitos aquisitivos sob promessas de compra e venda. Não acho. Pois é, até porque, professora, mais uma vez apelando à superposição do direito tributário. Para direitos hereditários, tem SASINE. Exato. E aí a coisa faz algum sentido. Mas nesse outro... E outra coisa, depois do novo código, que nem mais novo mas depois do novo Código Civil, para ceder direito tributário, você precisa fazê-lo em cartório. Antigamente, você podia fazer por instrumento particular. Hoje em dia, você não pode mais. Então, você supera a questão do elemento temporal com a exigência no próprio Código Civil, que é a quem deve disciplinar o tema. Você supera isso com a questão do registro. Então, aí voltamos... Volte 2 casas no tabuleiro. É como se fosse aquele raciocínio da escritura definitiva de compra e venda. Exatamente. Vou pagar agora ou vou pagar daqui a 10 dias? Beleza, posso pagar antecipadamente. Tá? Não, antes e agora, que você... Não sou pitonisa. Mas posso dar um palpite. Como eu acho que o STF vai decidir? Eu acho que ele vai decidir que tem uma terceira hipótese autônoma. E eu acho que ele vai entender que é possível exigir o pagamento. É um palpite que eu não gostaria de tê-lo. Mas eu acho que vai rolar. Eu acho que ele vai fazer uma distinção entre promessa de compra e venda e cessão de direitos aquisitivos como uma terceira hipótese autônoma reveladora de capacidade contributiva. Porque eu acabo digamos, beneficiando da expressão econômica daquele direito futuro aquisição. Entendeu? Eu acho. Não é o que assim, pensando, tá, gente? Junto com vocês. A cessão de direitos aquisitivos, nesse caso, ela não está muito parecida com uma promessa de compra e venda? É diferente, porque existe uma diferença entre a cessão de direitos aquisitivos, a gente pensando numa sucessão hereditária, até porque, como o Zé falou, você tem a questão da SESINE, você lembrou muito bem que para fazer isso hoje a gente precisa fazer o registro, então existe toda uma formalidade. Agora, quando a gente está falando no âmbito obrigacional normal, são contratos que são muito parecidos. Então, assim, qual é a diferenciação que eu vou fazer da cessão de direitos aquisitivos para a promessa de compra e venda além do nome? Existe? Não estou conseguindo ver, gente. Vocês veem alguma? Exato. Então, a questão que eu acho, Micaela, é porque é como se eu estivesse analisando um direito autônomo, digamos assim, um benefício econômico autônomo. Porque eu não vou no meio do caminho, porque, na verdade, o que acontece na cessão de direitos aquisitivos, no caso do imóvel na planta, né? Eu vou lá, eu tô adquirindo um imóvel por, sei lá, na planta sempre é mais barato. Quer dizer, sempre, normalmente é mais barato. Então, eu vou lá, eu tô adquirindo aquele direito
eu estou firmando um contrato para adquirir futuramente aquele imóvel e hoje ele é avaliado em, sei lá, em 1 milhão. Tá. No curso da obra, aquele imóvel, hoje, quando ele levantar e estiver pronto, ele vai valer 2 milhões. Só que no meio do caminho, ou porque eu não consigo mais pagar a prestação, ou porque eu, sei lá, resolvi me expatriar, sei lá, por alguma razão, me separei da pessoa com quem eu estava comprando imóvel, sei lá, NK para situações, né? Eu resolvo, não mais quero ceder esse direito. Eu vou me beneficiar economicamente do direito que eu estou cedendo, que não necessariamente vai revelar o valor final desse bem. Então, é como se eu tivesse... eu não sei se eu posso fazer essa comparação. Nem sei se é uma comparação própria, Micaela. Talvez... Nem sei se é a mais adequada. Mas é mais ou menos uma lógica do ganho de capital. Entendi. Não sei se tem uma comparação boa para fazer, mas é o que me veio na cabeça agora, assim, para tentar explicar. Quer dizer, é como se eu tivesse... É como se eu tivesse me beneficiando economicamente de uma parcela daquele bem que ainda não integra totalmente o meu patrimônio, fisicamente. Mas a expressão econômica dele, eu consigo usufruir dela. Entendeu? Entendi. Mais ou menos como um usufruto. Quando você celebra um usufruto. É que normalmente os usufrutos que a gente vê, eles são não onerosos. Mas a verdade é que eu tenho fruto oneroso. E sobre essa, se for oneroso, incidirá o ITBI. As enfiteuses, elas não são mais permitidas depois do Código Civil de 2002, as particulares. Mas se houver uma transmissão do direito real de uso sobre a coisa, incidirá o ITBI. Qualquer cessão de direito real de uso que transfira para alguém a expressão econômica, o poder de usufruir economicamente daquele bem, configurará a hipótese de incidência do ITBI no inciso 2, tanto tanto por força do 156.2 da Constituição, como pelo próprio 35.2 da Constituição. Então, não é um direito real, mas é uma expressão econômica ligada umbilicalmente ao bem. Entendeu? O que eu acho? Deveria, talvez, diminuir da base de cálculo do ITBI futuro, um ITBI que foi recolhido no meio do caminho. Talvez essa seja uma solução. Já que a solução é econômica, isso deveria entrar na equação inexoravelmente. Eu não gosto da solução. Não gosto da solução, mas se é essa... Não sei se os ministros terão essa sacada. Entendeu? Agora, olha, vamos pensar no seguinte aqui juntos, né? Ao fim e ao cabo, na verdade, se a gente entende que existe um registro, tá, dessa aquisição desse direito, eu posso até entender que existe uma vinculação ao bem e a gente pode forçar a barra no sentido de que lá no futuro isso é um direito que foi registrado, isso tem uma característica com relação ao direito real futuro quando o bem se perfectibilizar, mas pelo menos eu já tenho uma fração do terreno. Então, se isso é registrado, eu consigo entender que sim. Agora, se isso não é registrado, não tem matrícula registrada, isso para mim é direito obrigacional. Por mais que eu tenha esse ganho que você está colocando, ele é um ganho em relação a uma relação obrigacional e não real. Então, não teria necessidade, não teria incidência do ITBI, porque não existe a transmissão, nem a possibilidade dela ainda. Agora, o meu problema, eu tô contigo, tá? A Nádia perguntou, aliás, Nádia, seja super bem-vinda. A Nádia foi uma querida aluna minha, né? Assim, querida, adoro, obrigada por você estar aqui. Mas, assim, aí ela falou, qual seria a base desse TBI no meio do caminho? Seria a efetiva expressão econômica que foi negociada, né? Então, se eu comprei 1,5 milhão na planta, 1 milhão na planta, vendi por 1,5 milhão, o direito de futura aquisição será 1,5 milhão. Tá? Então, independentemente do imóvel lá na frente, quando depois de construído, valer 2.800.000, 3 milhões e que tais, né? Mas assim, então a gente está falando no campo realmente obrigacional, concordo com você. A minha única dificuldade, Micaela, e veja, eu não tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo, né? Então, assim, claro. Então eu vou ter que fazer uma interpretação conforme para entender que o inciso 3, né? Quer dizer, na verdade, o infine do inciso 2 do 156, quando fala cessão de direitos aquisitivos, e o inciso 3 do 35, ele veio para abarcar cessões de direitos hereditários. Entendeu? Então, assim.
É Porque isso que eu também faria. não posso fazer, eu também não posso fazer letra morta do que está lá na Constituição. Alguma intenção aquilo teve quando foi incluído para abarcar, tá? Então, assim, ao Eu frigir... sempre, assim, você sabe, a minha área é federal, nunca neguei Hum. isso. Então, assim, eu sempre me abebero dos seus conhecimentos quando a gente discute coisas que Não, não são da área federal. Então, e por assim, vamos lá que a recíproca é verdadeira, porque a minha praia é municipal. Então, eu só aprendo com você, né? Na área federal. Por isso mas, que a amiga, gente se completa. não, totalmente. Agora, olha só. Seguinte, o que eu fico pensando, né, com relação a isso? Levando em consideração, eu sempre fiz a leitura de que essa sessão de direitos seria a sessão de direitos hereditários, tá? Eu nem pensei na questão de uma sessão de direitos registrada, porque não pensei. Então, estou sendo bem honesto, para ver, para mim, eu sempre li isso como sessão de direitos hereditários. Então, assim, eu acho que deveria ter feito uma interpretação desse limite da mesma forma que a gente sempre fez com relação ao Código Tributário Nacional, você colocou isso muito bem no histórico, de que aquela posse lá do IPTU, ela é a posse ad uso capione. Não está escrito lá, mas a gente sabe que é isso, né? É a posse que tende à propriedade, porque o fato Sim. gerador por excelência é a propriedade. É, Depois eu tenho uma colocação. Vai. a posse como sentinela avançada da propriedade, acho que é assim, né, que o civilista Pois fala. é, Foi lindo. Adorei. Lembrei, tirei lá do fundo do quase baú. chorei nessa. Mas assim, É porque sabe qual é o detalhe, professora, que me parece? Tomando emprestado aqui uma ideia que eu achei que a Micaela começou e eu só vou tentar verbalizar. É que eu acho que fora da questão relativa à cessão dos direitos hereditários, você não cede direito, você cede expectativa de direito. porque o imóvel pode não construir, né? Exato, professora. Então, não temos a certeza, é diferente. Por isso é que na hora eu falei, no hereditário tudo bem, porque o Código Civil prevê Sazine. Imediatamente falecendo a pessoa, os herdeiros são proprietários daquilo. Tanto que, se não quiserem sê-lo, terão que renunciar. É. Existe E todo um a procedimento. outra discussão se é renúncia abdicativa, translativa, Ah, né? para mim, renúncia abdicativa é subir para cima. Renúncia translativa é exceção. Vai ter dois e ter três. Também estamos juntos. Mas, Essa eu aprendi com Carlos Leandro, nosso amigo, professora, ai, lá na época da faculdade. aliás, espero que ele veja Meu lá, irmãozão. né? Que ele é muito querido, né? Mas, enfim, então, assim, e aí só... Esse é um palpite, realmente. Eu estou com vocês. Eu acho que, efetivamente, eu acho que a tese tem que ficar mesmo no âmbito do direito obrigacional, sem desmerecer os argumentos, porque quando os argumentos estão numa canoa furada, a gente meio que desprestigia realmente, como, por exemplo, eu desprestigio o argumento do 150, parágrafo 7º da Constituição, porque eu acho ele completamente deslocado da realidade, porque nós estamos diante de um tributo monofásico e não plurifásico. No entanto, assim, não posso deixar de dar, né, assim, meu reconhecimento de que existem argumentos bons em relação à interpretação econômica, ao 116, porque a gente vai extrair ali assim, a essência, né? Então, assim, faz sentido. E, especialmente, a existência, né, assim, da terceira hipótese. E, assim, para fechar, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa assim, mas o que eu queria trazer, assim, de alerta para todos que estão nos ouvindo, independente, nos vendo, nos ouvindo, independente de que, como eu disse, que banda tocará esse precedente, o 1124, quando ele vier a ser definido pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele há de vir, né? Os municípios vão ter um trabalho redobrado, porque, dito isso, as declarações de transmissões ou transferências imobiliárias ganhará um significado muito maior do que elas têm hoje. Porque hoje elas são uma obrigação de natureza acessória que, a princípio, não determina, não mostra a ocorrência do fato gerador. Ela é só identificadora de movimentação, de uma transação entre particulares, negocial.
Se eventualmente o Supremo ele vier a bater o martelo e dizer que essas operações, ainda que no âmbito obrigacional, elas resvalam na ocorrência do fato gerador, as declarações serão fundamentais para os municípios mapearem. E se não mapearem, um abraço. Ou vai decair ou vai prescrever. Porque o que eu não posso é ter o jogo do ganha-ganha, como eu gosto de dizer. O que não dá é para você querer esse tipo de tratamento e querer submeter o 173.1 com declaração. Não dá. Ou é uma coisa ou outra. Então, assim, tem que ser bem estudado, porque assim, vai ter uma outra conotação o envio da declaração, sob o meu ponto de vista. Porque sem monitoramento, não adianta o Supremo dizer que é A, que é B, que é C. Porque isso vai trazer esse ônus e o município, se não ficar atento, vai perder. Entendeu? Créditos importantes dessa natureza. Entendeu? Então, assim, acho importante. E, assim, ficar de olho também numa possível e eventual lá na frente, eventualmente uma discussão. Porque se ele disser que o que vai pesar é a configuração econômica dessa operação, o que vai impedir de permitir a cobrança na promessa de compra e venda quitada? Entendeu? Não. Sabe? Então, Por isso a minha preocupação, professora. A gente começa no dedinho, daqui a pouco está na mão. Vai olhar de novo, está no braço todo. entendeu? É preciso ter uma pausa, é preciso cortar algumas coisas, talvez até no momento assim, prévio àquele que seria o ideal para não deixar fugir demais. Eu também acho. Acho que foi o erro com o IPTU, tá, professora? Sim. Foi exatamente por permitir um avanço que a questão do IPTU foi resolvida como foi. Virou fato gerador de IPTU nesse país aqui praticar atividade econômica em imóvel público. Exatamente. Foi isso que o STF fez. Mas, Zé, assim, a gente já deu uma descambada, a gente já deu uma descambada, assim, assim, acho que a gente meio que esgotou essa questão do tema 1124, mas, assim, eu acho super importante isso, porque, assim, já foi a mão, e eu digo para você, que eu digo em sala de aula, para mim, o braço, sabe qual vai ser? Vai ser dizer Senhora. que... não me chame de senhora, não, Zé, por favor. Deferência, professora, desculpa. Agora, o que eu acho é o seguinte, o braço, sabe qual vai ser? Dizer que imóvel comercial locado, porque o locatário exerce atividade comercial, como se isso não dependesse do CNPJ dele, mas sim do ponto em que ele ocupa. Dizer que em locações comerciais, vai incidir, o locatário vai poder ser configurado sujeito passivo de IPTU. Plenamente possível, concordo. Não duvido não, professora. Não duvido não. Abriu a porteira. Entendeu? Sublocação. Subloca. Então você explora economicamente aquele bem. Mas, gente, isso não é... E aquele velho, que eu acho ótimo, né? Todo mundo fala assim, a gente precisa se desamarrar dos conceitos do direito civil. Tudo bem. A gente precisa evoluir, né? Precisa evoluir com a tecnologia. A gente precisa evoluir em relação aos institutos. Concordo. Mas você não pode dar um twist duplo carpado num instituto típico de outro direito. Isso não é função do direito tributário. Concordo. E não dá para transformar o direito que é obrigacional em direito real. Eu falo pra caramba, né, gente? Assim, um recado último para quem está nos ouvindo. Comprou um imóvel, foi promessa de compra e venda, foi no cartório e o tabelião disse, não registre sua promessa de compra e venda, porque você tem que pagar o ITBI, procura a Micaela, procura o Zé, entendeu? Procura alguém. Mas não recolhe antecipadamente esse ITBI, porque o STJ e o STF dizem que não pode cobrar na lavratura da promessa de compra e venda. Viu? Busque seus direitos, procure o seu advogado, porque seu advogado dá uma justiça, não é verdade? É isso aí. Bom, Eli, olha, só posso agradecer por esse papo que foi, assim, muito legal, foi leve, você trouxe uma questão complicada, né, que tem detalhes e tal, de uma forma muito agradável, como sempre. Aliás, eu introduzi essa live dizendo que ela era melhor professora e não tenho dúvida disso, porque ela ama o direito tributário e ela, quando explica, ela realmente, como a Nádia, sua aluna, colocou aqui muito bem, ela hipnotiza. E ela hipnotiza mesmo, a gente fica 15 horas ouvindo ela falar.
Então, assim, amiga, obrigada demais por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço. Olha, eu quero agradecer muitíssimo, Zé. Assim, prazer estar contigo aqui. Todo meu, professor. Mais ainda esses laços para, né, para outras parcerias, acho bacana. Micaela, muito obrigada. Para mim, assim, ter esse espaço, tá aqui no palco do Tributário em Jogo, para mim, assim, é uma estreia fantástica, tá? Muito obrigada. Eu espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades para eu vir aqui contribuir de alguma maneira e falar sobre direito tributário. A quem nos ouviu hoje, nos viu, nos assistiu agora e quem vai depois ver a live gravada, eu espero que eu tenha correspondido às expectativas de vocês e estou aqui à disposição sempre, tá bom? Com É certeza. só me chamar que eu... Muito obrigado. Beijo. Você já sabe que você tem lugar cativo aqui, então não tenha dúvida. Ano que vem de novo, tá? Olha, gente. Beijo grande, Zé. Obrigada pela parceria. Fiquem com Obrigado, Deus. professoras. Sempre uma honra estar com vocês. Igualmente. Um abração. Até logo. Até logo.